destinados. Muitas vezes mesmo, essas almas passam por situações difíceis, já que tiveram compromissos agravados em função de gestos impensados, atitudes desencontradas, palavras ditas com o objetivo de ferir. Outras vezes são almas que apenas foram intransigentes, em nada procurando facilitar a vida do seu próximo. Esses espíritos muito têm a sofrer e, se não houver um sincero arrependimento da parte deles, passarão por estágios dolorosos e demorados para que possam atingir o nível de bem de que precisam. Outros ainda são aqueles que espíritos inferiores de modo algum se candidatam ao progresso. Neles o mal é comum e permanente, sendo-lhes preciso dores, sofrimentos e lágrimas. Estagiam obrigatoriamente nas regiões dolorosas para que aprendam a ver o quanto de mal fizeram. Em todos os casos, no entanto, há a misericórdia de Deus funcionando, há a bondade maior sustentando, há a corrigenda com o objetivo de elevarem todos à presença de Deus e à figura de Jesus, como marcas indeléveis nos corações, para que, amparados pelo amor de Deus e pelo Mestre Jesus, todos se sintam como que se encaminhando na direção do progresso e da paz. E que Jesus nos ajude e abençoe agora e sempre. Muita paz, caros filhos, muita paz. Mensagem de Hermann, palavras do livro Palavras do Coração, Psicofonia de Altivo. Vamos unir nossos pensamentos e orar a Jesus, agradecendo por esses momentos que teremos na noite de hoje, pelo estudo, pelas oportunidades abençoadas que estamos aqui, Senhor, com boa vontade, com amor, com carinho, para aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos e, à medida que conseguirmos colocarmos em prática, vivenciarmos, Senhor, esse evangelho de amor. Pedimos as bênçãos para todos os irmãos que aqui estão, encarnados, desencarnados. Pedimos, Senhor, as bênçãos para o nosso irmão, que será o orientador da noite de hoje, que trará as Tuas palavras, que ele seja intuído, Senhor, no Teu amor, na Tua paz, na Tua luz, como todos nós. Muito obrigada, Senhor, pelo amparo que recebemos dos benfeitores espirituais aqui presentes. Esteja conosco, Senhor, não só agora, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou ler a mensagem, o estudo de hoje, né? Eu vou ler a primeira pergunta, que é 934, não é isso? Certo. O Senhor dá continuidade ao estudo. Livro dos Espíritos, a pergunta 934, perda das pessoas amadas. A perda das pessoas que nos são caras não é daquelas que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade esta perda? Resposta. Essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre, representa uma prova ou expiação e é a lei comum, mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos, através dos meios de que dispondes, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Hoje nós estudaremos 934, né, até 936. E o nosso irmão fará o estudo. Seja bem-vindo. Pode iniciar. Eu li só a primeira pergunta. Aqui. Tá ligado ou não? Não, tem que ver isso. Que a paz e as bênçãos do Senhor continue.
próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, e estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, a abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem, e dentro do esforço que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, sejam os encarnados ou os desencarnados. Até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos, se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Nós, para estudar qualquer ponto que seja de nosso interesse moral e espiritual, nós temos que saber, em primeiro lugar, ter confiança naquele que nos dirige. Normalmente, nós, às vezes, dizemos que possuímos uma fé, uma confiança, mas bastou as coisas mudarem, balança a nossa fé. Essa é uma fé que surge em nós por conta de um impulso chamado o impulso da conveniência. Nós temos 5 impulsos, na verdade, que movimentam nossas atitudes. É o instintivo, o de condicionamento, o de conveniência, o racional e virtude. Pela resposta nossa, nós podemos identificar qual o nível de conhecimento que nós temos da relação que nós existimos dentro de um planeta. Nós somos uma doutrina espírita que fala sobre reencarnações. Ela diz para nós claramente que todos nós somos imortais e vamos alcançar a perfeição. Está bem claro isso, não é isso? Questão 116 do Livro dos Espíritos: todos se tornarão perfeitos, e na 117 diz que nós todos é que temos que buscar a nossa perfeição, somos nós que temos que buscar, ninguém dá de graça. Aliás, tem muito, nós quando falamos para desencarnados que são trazidos à reunião, e eles quando trabalharam ou frequentaram outras correntes religiosas, ouviram dizer que Jesus veio pagar os nossos pecados, não é isso? Jesus pagou os nossos pecados morrendo na cruz. Gente, não vamos aceitar isso não. Senão, olha só um detalhe, é simples: ninguém sai, disse ele, enquanto não pagar o que deve. Não disse isso? Como é que a gente vai querer? A gente fica escolhendo a resposta que nos interessa. Então, o que acontece? Desencarnam, e aí o grande problema, nosso irmão lê para nós o seguinte: a perda das pessoas que nos são caras, perda, não tem perda nenhuma, tem separação momentânea, mas como teve uma ligação também momentânea. Não somos nós que dirigimos isso, nós vivemos no aprendizado dessa experiência, que funciona. Mas funciona com quem? Quando nós colaboramos. Por isso Jesus diz: a cada um segundo as suas próprias obras. Uma coisa que nós temos que ver, Jesus diz: não passará o céu e a terra sem que tudo que esteja na lei seja cumprida, desde um idiota ou um tio. Não disse isso? Nós temos 4 leis básicas: ação, reação, lei lei de sequência e consequência, e a lei de causa e efeito, que é a maior. A maior, ela abrange tudo, causa e efeito. A de ação e a reação, ela nos atinge nas nossas experiências normais. Só que a lei de ação-reação, ela abrange que período nosso? A nossa vida passada, nós estamos aqui por um acordo feito para vir, cumprir uma certa programação. Então, a lei que nos envia para cá, quem nos envia para cá, nós aceitamos um acordo
de seguir religiosamente os compromissos que nós... mas ninguém lembra, não é assim que ele diz? Não, está tudo escrito, gente, é só acreditar no que está escrito. Jesus diz no Evangelho, com os que não acreditam, se vocês não crêem no que está escrito, como crereis das minhas palavras? Então, às vezes, Jesus isso aí é antigo nosso, não é de hoje não. É um vício que nós temos. Mas ninguém me falou. Tem pessoa que diz, ninguém nunca voltou para falar como é que... Gente, está todo mundo falando todo dia para nós. Outras religiões até podem dizer isso, mas a nossa não. É um sacrilégio dizer isso. Então, repara, alguém conhece alguém que nunca morreu? Conhece alguém? Gente, o que é morrer? Não existe morte. Jesus, no Consolador, no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, ele diz o seguinte, não existe a morte, pois que a ressurreição é que é a morte. O que é a ressurreição, a morte? Quando nós cumprimos fielmente os nossos compromissos aqui, nós damos um passo em direção ao nosso objetivo. Nós crescemos. Agora, quando nós refugamos, e o que é refugar? Nós mergulhamos, só reencarna quem é autorizado, ninguém vem aqui por castigo, não. Tem irmãos nossos que levam mais de 200 mil anos sem reencarnar uma vez sequer, alguns até mais tempo. Então, o que ocorre? Então, é uma oportunidade de recomeço, de sair da situação que nós estamos enfrentando. Como é que funciona? A lei que nós vamos chamar a atenção para nós, que a lei de ação e reação, ela abrange um período nosso do passado, que está embutido no acordo que nós fizemos para vir, uma aceitação. Ninguém vem por imposição, só existe um caso específico para isso. É quando é por intercessão, é raro. Quem já leu o Nosso Lar, a mãe de André Luiz, ela intercede pelo marido, não intercede? Então, ela responde por tudo. Nem o marido, nem as filhas que ela receberá, tem compromisso. Ela assumiu para ela. Quantos de nós não estamos aqui por alguém interceder por nós, mas é tão grande o nosso ranço contra essas pessoas que nós não afinamos com eles. Alguns chegam até a dizer, eu não pedi para nascer, realmente não pediu não. Alguém pediu por você, por mim, ou por alguém? E aí não convive com as pessoas. Quer dizer, a pessoa se sacrifica para tentar nos ajudar e nós viramos as costas para ele. Então, nesse caso aí, já está previsto isso. Porque nós, de certa maneira, existe até um sistema, não sei se já ouviram, que as pessoas dizem, sou assim, nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, não é isso? Nesse aspecto, a gente chama atenção para uma coisa. Em nossa doutrina, nós temos que dar valor a 4 verbos básicos se quisermos avançar. É o verbo aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprendemos por repetição, compreendemos por comparação, aceitamos por convicção e fazemos por determinação. Fazer por determinação é alcançar aquilo que eu criei como objetivo. Mas eu não lembro, mas está escrito aqui. Jesus dá uma ideia para nós do que nós temos que ter em mente em nós. Quando ele fala dele, ele diz, eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é de que eu não perca nenhum daquele que me confiou, mas que eu ressuscite no último dia. Ou seja, ele tem uma missão que ele recorda dela. Nós viemos aqui apenas para acertar alguns casinhos nossos do passado, conciliar com o teu adversário o mais depressa possível quando estiver com ele a caminho. Depressa porque o tempo está correndo. Mas aí, quando nós encontramos nosso adversário, diz, olha, eu não posso nem ver aquela pessoa pintada de ouro, não é assim? Gente, é uma rejeição natural, nunca fez nada para mim, mas não sei porquê, nosso santo não se cruza. Então, nesse aspecto aí, eu fujo das oportunidades de mudança, tem que mudar mesmo. E aí eu perco a grande oportunidade. Nesse aspecto aí, existem 3 situações que nós temos que evitá-las. Os que não sabem e não querem aprender, os que aprendem não querem ensinar, e os que ensinam não praticam. Lembra quando nós falamos aí que nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, não é isso? Isso parece que é determinado, não, às vezes é teimosia. As pessoas confundem teimosia com determinação. Por quê? A determinação é um objetivo elevado que eu busco. Teimosia, eu pedi conselho para você, não é assim que a gente diz? Eu te pedi ajuda? Não.
os planos espirituais inferiores, está cheio de pessoas que quando alguém vai para socorrer, eles não querem nem ouvir. Então, nesse aspecto aí, nós chamamos a atenção para uma lei chamada lei de sequência e consequência, para a gente começar a entender o mecanismo que a lei funciona. E ela não muda. Jesus diz, eu não posso mudar a lei, não é isso? Quando nós vamos dormir à noite, ontem todo mundo dormiu, não dormiu? Deitou, dormiu, o que aconteceu na sequência? Acordou, não acordou? Isso, alguém é contra isso ou não? Hã? Não, né? Deito, às vezes até demora de dormir, conta carneirinho, aquela coisa toda, né? Oh, meu Deus do céu. Quando a gente está muito feliz, muito perturbado, não consegue dormir, já percebeu isso? Mas aí relaxa, faz aí daqui a pouco você pega no sono. Acordou no dia seguinte. Isso é sequência. Quantas vezes nós estamos nessa sequência aí? Agora, quando a gente encarna, o que acontece? Reencarna, o que acontece? Tem que desencarnar, não tem? Aí a gente não aceita. Ainda mais pessoas amadas, nós escolhemos, esse é o problema nosso. A nossa escolha, a nossa vontade, nós queremos suplantar ou ser superior ao do Criador daqueles que nos dirigem. É só analisar o nosso comportamento. Imaginemos uma pessoa que está grávida, esperando uma criança, mas não sabe ainda o sexo, não é isso? Aí a pessoa, vem cá, o sexo dela, nós não queremos surpresa, não é isso? Não queremos saber ainda não. O que Deus mandar está bom, desde que, não é assim? Então eu falo, o que Ele mandar está bom, desde que faça do meu jeito, meu entender? Que concordância é essa? Eu agradeço Ele fazer, mas tem que dizer do meu jeito, que venha com saúde e perfeito, não é assim? Jesus diz no Evangelho que se o teu olho direito é motivo de escândalo, é melhor entrar na vida sem um dos teus membros. Quantas pessoas não mergulham com dificuldades de locomoção, de convivência, e são recebidos por irmãos aqui para ajudá-los a acertar contas com a lei? Certa feita, conversando com uma pessoa nesse sentido, 2 crianças na família estavam nessa situação. Ela nos chamou para conversar, e na conversação ela disse, olha, os nossos filhos, os 2 filhos, um era filho, outro era neto, né? Por coincidência, né? São especiais e chorando. Não são eles que são especiais, são vocês. Para receber um ser desse, você tem que ser muito especial para merecer essa confiança lá de cima. Senão, não manda. Então, faça a tua parte, que esse é o teu compromisso. Olha, isso aí tem mais uns 10 anos. Até hoje ela recorda isso, dessas palavras. E a criança já está grande, né? Já está desenvolvida. Então, bem, é a tarefa. Não é para recusar. Tem uma que não dá para identificar, mas essa daí está bem clara, não está bem clara? Se veio por um caminho, até tem uma criança que, uma certa feita, a Madre Teresa de Calcutá estava fazendo as crianças, dando as crianças para serem adotadas, e um casal muito rico adotou uma criança que estava doente o tempo todo. Quando ela soube da crise da criança, ela chamou o casal para conversar e disse, olha, eu sei que vocês estão com muita dificuldade com ela, vocês querem trocar? Não, madre, não tira nosso filho, não. Queria ele, é o sentimento de respeito, chegou no lugar certo, deu para entender? Eles procuram e eles encontram, e às vezes nós rejeitamos isso. Então, nesse aspecto aí, vamos começar justamente a colocar isso na nossa cabeça. O que eu tenho que fazer? Eu anotei um caso aqui que ela leu aqui para nós, no texto do Herman. Outras vezes, são almas que apenas foram intransigentes em nada procurando facilitar a vida do seu próximo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Eu tenho um chefe que é meio sisudo comigo, né? Esse chefe, às vezes, me pega no pé, né? Fica em cima de mim, ele está querendo me ajudar a eliminar os meus erros. Mas se ele falasse de outro jeito, eu até aceitaria, não é isso? Quer dizer, é o jeito de falar que te incomoda? Então, não é assim que funciona. Então, nesses casos aí, o que acontece? Nós temos que começar a ver, ele está me ajudando? Está melhorando meu desempenho? Vou agradecer ele, porque se reparar é o seguinte, quando nós estamos no início de trabalho, que nunca trabalhamos, tivemos carteira assinada, a pessoa paga para a gente aprender, já notaram isso? Paga para a gente aprender. Você trabalha, depois você agrega, se você for boa naquilo, você melhora a coisa. Nós estamos falando em termos de perdas e entes queridos.
que acontece quando nós perdemos os entes queridos, que nós amamos? Às vezes a pessoa aceita de bom grado, porque realmente descansou, não é isso? Nem sempre também tem que parar nessa situação. A doutrina espírita, através dos livros de André Luiz, que ele traz para nós, mostra muito claramente a reação nossa do outro lado da vida. Eu trouxe um caso aqui até para a nossa reflexão. Alguém aqui já leu Nosso Lar? Nosso Lar, o André Luiz vai trabalhar com a Narcisa. Narcisa trabalha nas câmaras de retificação. É o lugar mais inferior, pesado de Nosso Lar. Ali só tem espíritos realmente com dificuldade de ambientação, eles realmente não se prepararam. É preparar, tem que se preparar. Se nós vamos fazer uma viagem, que é o sonho da nossa vida, não é isso? Não deixa de ser uma viagem divina, uma viagem de volta, concorda? A gente sabe que está em nosso inconsciente essa viagem aí. Eu venho e tenho que voltar. A vinda nossa, quem prepara são eles. Aí que está o grande problema. A nossa volta somos nós que preparamos. Deu para entender? Quem prepara somos nós, não são mais eles. Eles podem nos ajudar sim. Jesus até diz: Deus faz com que o seu sol nasça sobre bons e sobre maus, e a chuva caia sobre justos e sobre justos. E Nosso Lar, por exemplo, quando o André Luiz vai no primeiro dia trabalhar com a Narcisa, ele chega lá e tem lá um interno que desencarnou recentemente, chamado Ribeiro. E o Ribeiro está inconsolável, porque a família dele não aceitou que ele era o arrimo da família, aí a família ficou com a saudade do que ele representava financeiramente para ela e também sentimentalmente. Aí pedia tudo para ele estava inconsolável o tempo todo. O Tobias, que é o encarregado superior a Narcisa, ele chega lá e diz: Narcisa, o que aconteceu com o Ribeiro, que ele está todo transtornado? Hoje de manhã ele saiu correndo aí, não queria ficar com ninguém. E olha só o texto que nós encontramos lá, que nós não associamos como nós vivenciamos, não é isso? Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito à maneira de louco: estou a sufocar, esse é 1000 vezes pior que a morte na terra. Olha só o que diz: socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, a examinou com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Olha a resposta da Narcisa: hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente, gritava que lhe exigia uma presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Ou seja, nós com o nosso pensamento rebelde, influenciamos ele lá em cima. O pensamento vai onde a pessoa que nós estamos ligados com ela. Então, pedindo aquilo tudo para ele. E ele, recaptando esse desespero da família, ele realmente começa a ficar insociável lá em cima. E ele diz: deliberei então aplicar alguns passos. A Narcisa diz: eu apliquei alguns passos de proteção para ele poder se acalmar. Aí outro fez bem, o Tobias diz. Olha a orientação do Tobias. Fez muito bem, acentuou Tobias. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Ou seja, está reclamando, vai piorar mais ainda, para deixar o Ribeiro lá sossegado. Deu para entender? Então, muito cuidado com o nosso pensamento, achando que ninguém com revolta consegue nada na ordem superior. Ninguém. Por isso nós recomendamos sempre: revolta, desespero e remorso, evita. Tem pessoa que alimenta essas ideias. Isso nós encontramos no Missionários da Luz, quando o Alexandre, conversando com o André Luiz e orientando ele, disse: olha, nós não podemos impedir que as aves agourentas sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas não podemos permitir que faça ninho nela. Quem quer fazer ninho? Sabe quando a pessoa pega um pensamento ruim? Ele, na verdade, ele não acha que é ruim, ele acha que é um direito que ele tem. Eu tenho um direito, eu amava ele. Bom, se você ama, e se você sabe que o seu pensamento desequilibrado ou intempestuoso, realmente negligente, está perturbando ele lá em cima, então se esforça para fazer orações que o equilíbrio, você se equilibra, ele equilibra ele também. Porque existe uma lei que diz: alegria atrai alegria, tristeza atrai tristeza. Nós temos um caso no próprio Missionários da Luz. O Alexandre vai fazer um trabalho de socorro a uma família
e que o marido cometeu suicídio, e quando ele entra na casa, eles estão na hora da refeição. E o André Luiz se assustou pelo seguinte: tinha os encarnados e os desencarnados sentados na mesa também, junto com eles, se alimentando. Diz: Alexandre, desencarnados à mesa? Sim, André. Desencarnados, não tem lugar para ir, não se prepararam para sair daqui. A família mantém eles por aqui, eles ficam presos a elas. E realmente dorme nas mesmas camas, se alimenta com a família, normal. E como o marido que sustentava a casa que tinha desencarnado, a mulher estava pedindo orientação para o plano espiritual através de uma amiga. Mas aí ela comenta durante a conversação de que ela teve um sonho, como se fosse um sonho, que ela conversou com alguém que queria ajudá-la, que é o Alexandre que conversou com ela. Isso é possível. Então, direcionando o pensamento para uma coisa que pode ajudar e não para atrapalhar. E às vezes nós atrapalhamos. Deus não me vê, não, eu que não vejo Ele. Vamos mudar o nosso foco, hein? Ele nos vê sempre. Jesus está sempre conosco, e aquele que nos atende está sempre conosco. Passou naquela porta ali, esquece o problema lá fora. Não sei se vocês já ouviram a expressão assim: ajuda-te que os céus... Já ouviram essa expressão? Vamos admitir que nós pudéssemos ter a oportunidade de alguém aqui presente que dá assistência a essa casa, pudesse se manifestar de modo visível sobre nós e chegasse e dissesse isso, o seguinte: ajuda-te que nós poderemos te ajudar. Deu para entender? Era isso que eles falariam, porque os céus são eles lá em cima, aqui, que estão lá para vir aqui para ajudar. Só que eles se aproximam de nós ficamos afastando aquele pensamento conciliador. A gente quer o outro que nos agrada, a revolta. E alguns até provocamente um decesso mais rápido por conta do grande amor que possuía por eles. Às vezes não é amor, isso aí é apeguismo. A gente tem que diferenciar o sentimento, deu para entender? Então o que acontece? Nesse aspecto aí, nós começamos a vivenciar o seguinte: nessa família ali, o senhor que estava sentado à cabeceira, o tio da senhora que estava pedindo socorro, que é a Esther, ele disse: olha, eu depois de muito velho, que naquele tempo eu não tinha aposentadoria ainda, então a pessoa vivia com o que conseguiu juntar. Ele não juntou nada e estava nas costas da filha, da sobrinha, que perdeu o marido. Quer dizer, a situação está bem crítica, não é isso? Aí ele começou a chorar. E depois de tantos anos trabalhando, agora estou um peso para minha sobrinha. A esposa dele também estava ali na mesa, levantou e se abraçou: oh, meu velho. Aí começaram os dois a chorar. As entidades, amiga, parente, levantou e aumentou o choro. Tristeza atrai tristeza, alegria atrai alegria. Vê bem, está em nós. O ambiente quem faz somos nós. Os nossos irmãos que trabalham nas casas, eles preparam cada reunião um ambiente específico de cada reunião. Por que nós temos? Eu não tenho evidência, mas a gente lê muito. Há 23 anos nós temos uma reunião só para isso. 23 anos ininterruptos, fazendo reunião, só estudando essas obras todas. Então o que acontece? Você fica conhecendo como funciona. O Jerônimo, que vem buscar pessoas desencarnadas para levar para o plano espiritual, porque raramente alguém consegue passar pelas as regiões umbralinas que não estão preparados, porque tem espíritos trevosos que impedem a passagem. Então, quem merece, vem uma equipe buscá-lo. Mas quem não merece vai ficar rodando aí, circulando nas ruas. Não se prepararam para ser socorrido. Nós temos que eliminar aquele que é um peso específico do nosso perispírito. Quando eu sou negligente com a minha vida, eu acabo criando problemas com a lei de benefício pessoal que nós não estamos se beneficiando, ou seja, buscando aquilo que nos pode oferecer. De que jeito? Se existe, a gente fala que anjo da guarda, não é isso? O anjo da guarda, na verdade, não existe. Existe um amigo espiritual que está sempre ao nosso lado. Nas casas que nós frequentamos continuamente, se nós adentrarmos ela consciente disso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos um caso citado, e um supervisor diz que os centros têm toda uma supervisão. Além do mentor, tem alguém que supervisiona a equipe de trabalho para saber o que aquela casa pode produzir. Isso aí está no psicoscópio, que é o ponto do livro. Então, lá num centro ali, mencionando esse livro, uma pessoa, esse responsável pela supervisão dos centros, ele vê um assistente sentado ali, um homem simples, humilde,
sem grandes elevações espirituais, mas ele viu que ele estava sofrendo muito, precisava de ajuda. Ele então se aproxima do mentor da reunião e pergunta: você permitiria que eu fosse à casa daquele irmão, ver o que eu posso fazer para ajudá-lo? Oh, se você puder, excelente, você entendeu? Mas é o respeito para quem está na direção, só isso. Nós vamos ver querendo fazer do nosso jeito, não é isso? Não tem nosso jeito, o jeito é o deles. A gente tem que ser treinado para fazer. Quando a gente vai numa empresa grande, se você não treinar para fazer o que eles querem, você está fora. Não tem empresa maior do que a que Jesus construiu. Está claro isso ou não? Então, ele tem que saber o que está fazendo. Tem que respeitar. Então, o que acontece? Ele, então, foi e lá na casa dele, realmente, ajudou o pai, a irmã que estava lá também, residente, e o próprio rapaz. No trabalho de sono, podemos socorrê-lo, dar recurso a ele para poder enfrentar o dia a dia que ele tem que passar. Então, bem, e nós não pedimos, às vezes nós exigimos. Deu para perceber isso? Então, nesse aspecto aí, vamos começar a aproveitar a nossa chegada na casa. Os irmãos que vêm aqui, eles sabem ler, sabia? Aí a pessoa está orando, ele está pensando que está mandando pensamento. Nem sempre está mandando. Você está pensando, mas não sai do ambiente. Escreve num papel, não põe nas caixinhas? Bota na mão e segura na mão, pedindo. Eles vão passar e vão ler. Ó, aquele ali pediu. Se merecer, eles atendem. Se não merecer, não vai atender, mas vai minimizar o que a pessoa está passando, pelo menos dá um pouco de ânimo. A única coisa que pode oferecer para nós é misericórdia e acréscimo misericórdia, porque merecimento é conquista nosso, não existe benefício de... Eu falei sobre a bênção da graça, não é isso? Não, existe bênção de graça? Existe sim, mas não tem bênção de graça, gente. A gente tem que esforçar para merecer, isso chama-se merecimento, não é isso? Na 936, como é que as dores inconsoladas que sobreviveram afetam os espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e à saudade daquele que amou. Porém, uma dor incessante e destemperada o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso da vez ao reencontro. Quer dizer, eu dificulto a aproximação. Por que isso? Isso é lei. Não passará o céu e a terra, sem que tudo que seja na lei seja cumprido, desde um J a um tio. Existe uma lei de vibração. A lei de vibração nos sintoniza, é o que a gente chama de sintonia e harmonia. Quando a gente vai fazer um trabalho, não faz uma prece inicial, quando nós fazemos a prece inicial, eu não posso estar com o pensamento, o corpo aqui é o pensamento fora daqui. Imagine, por exemplo, que eu chego na reunião e... Será que eu desliguei o gás? E desliguei a luz, eu tranquei a porta, não é isso? Fica pensando, me desconcentro. Então vai ser difícil eles se aproximarem de mim. Eu me desligo, então eu tenho que desligar. Se eu deixei aqui, eu vou responder pelo erro meu lá, mas eu não vou, porque senão posso perder as duas oportunidades de ir lá fora e a daqui dentro também. Deu para entender isso? Então são coisas que nós temos que decidir. E estar mais atento ao que nós temos que fazer, para não ficar depois lembrando. Às vezes a gente tem até uma maneira de ficar sempre lembrando disso. Se uma vez acontecer, a gente acha que aconteceu de novo, né? Então tudo bem, então vai lá e empurra a porta para ver se trancou, não trancou. Só isso. Aí veio convencido que nós temos tempo. Hoje mesmo, por exemplo, peço desculpa, que caiu uma árvore lá no centro da cidade e nós só soubemos no meio do caminho. Matou 3 pistas, então praticamente não deu para passar, então atrasou tudo. Eu tive que dar a volta, eu nem entrei por aqui, tive que dar a volta lá em cima, para voltar de novo no sentido contrário para chegar aqui. Senão não chegaria. E como eu já conhecia isso aí, falei, mas eu entrei, não fui eu que escolhi, não. Eu entrei depois que eu disse, eu errei o caminho, mas não, eles me acertaram o caminho. Deu para entender? Que eu vinha pedindo, não me deixe eu atrasar. E deu em cima praticamente, não é isso? A gente pede, eles ajudam. Pede que eles ajudam. Pedi e obtereis, né? Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar-lhe a perda da vida é lamentar que seja feliz. Bom, ninguém sabe se a pessoa que está do outro lado está feliz. Ninguém sabe as culpas de quem... Por isso a oração é importante. Por quê? Se eu orar por alguém, mas ele é muito bom, excelente. Não sei se vocês já leram o livro Entre o Céu e a Terra. No livro Entre o Céu e a Terra, que é do André Luiz, o Clarencio, que é um dos mentores daquela casa de Leon Denis ali na Vila da Penha, né? A gente faz estudo lá toda semana com eles, né? À tarde, uma vez por semana, né? A quarta e quinta-feira sempre está por lá. Então, o que acontece? O Clarencio,
estava falando sobre oração nesse livro, e aí receberam um pedido de uma pessoa, de uma jovenzinha, que tinha perdido a mãe, e como a mãe viva, ela tinha a casa em harmonia, e o pai casou pela segunda vez, e aí começou a desarmonizar a vida da família, então ela pedia à mãe para que viesse a harmonizar de novo a casa dela. E quando o Clarence chega com o Hilário e o André Luiz, o que eles veem é que é a própria mãe infernizando a vida a segunda esposa. Ela estava causando o problema, você entendeu? Então, veja bem, detalhe, às vezes você pede para quem não está em condições de atender, mas alguém vem em nome dela. Que estavam conversando, disse, olha, o ministro, chegou uma prece refratada. O que é uma prece refratada? É aquela que você pede com tanta convicção que ela vence as barreiras e chega lá, é recebido por um equipamento que recebe essas preces. Chega lá, é ciência pura, gente. Não pense que alcançou. Kardec diz que o pensamento vai, né? Mas não é para todo mundo não, gente. É para alguns. Então, vamos treinar o nosso pensamento, que é aí que está o segredo da coisa. Não adianta ficar pensando. Eu estou pensando, eu vou orar pelo que partiu, e eu fico lembrando como era o nosso tempo. Eu fico, às vezes, chorando que não posso mais, e ao invés de me concentrar no pensamento que estou mandando, eu fico duas coisas. Então, eu divido, que nós só temos capacidade de 100% para fazer qualquer coisa, não é isso? Quando eu divido por 3 coisas, é 30% para cada um, e não vou fazer nenhuma delas. Então, a gente tem que concentrar naquilo. Só para mostrar como é que funciona, no livro Ação e Reação, quando o Clarence fala sobre o envio do pensamento, que ele fala de encarnado para desencarnado, sim, para alguns acontece isso, mas para alguns não dá nada disso. Ele conta o seguinte para nós, no Ação e Reação. O Silas, que é o orientador do livro, no livro de André Luiz, ele diz o seguinte, que Ildeu, casado com Marcela, ele queria a separação da esposa. Só que a esposa, com 3 filhos, não queria aceitar. Como é que ela faria cuidar de uma família sem o marido? Aí ele começou a brigar com ela, discutir com ela, e como a Marcela era atendida pela mansão, eles começaram a colocar uma pessoa ali para minimizar os problemas deles. Aí ele começa a ter um plano. Ele brigava todo dia, mas se eu matar ela, ele deu um plano de matar a esposa. Mas se eu matá-la, com essa briga toda, vai cair sobre minha responsabilidade. Aí ele mudou a ideia dele. Eu vou começar a tratar ela bem, fazer tudo que eu fazia quando era noivo. E aí ela vai se acalmar e ninguém vai perceber que eu estou com essa intenção. E se eu der um tiro nela, vão achar que ela cometeu suicídio. E como eles perceberam isso, deixou um plantonista lá para tomar conta, para se ele viesse cumprir aquilo, eles viram para socorrer. Só que o que ficou, quando ele disse que ele pensou que ia, naquele dia, naquela noite, fazer o ato, eles, ao invés de mandar o pensamento, eles foram lá para falar com ele. É um tempo que levou para ir lá para falar. Eles não conseguiram mandar o pensamento. É uma equipe de socorrista, mas não está treinado para isso. É treino. Às vezes nós conseguimos entrar na mente de um amigo, que você pensa muito nele, mas naqueles elevados a gente não pensa. Deu para entender? No entanto, Bezerra de Menezes coloca para nós que ele está orando no plano espiritual, no drama da obsessão. Chegou uma mensagem na mente dele dizendo: Bezerra, você é médico e é cristão. Manda Antônio de Pada que você vá na rua tal, número tal da cidade tal, do Rio de Janeiro, que uma mãe em trabalho de parto precisa da tua ajuda, ela tem que viver a experiência dela, ela não pode desencarnar agora. Vai, os fachos de luz de Antônio de Pada guiarão o teu caminho. Ele escreve isso, ele diz: recebi a mensagem, parei a minha oração e parti em direção à rua. Os fachos de Antônio de Pada mostravam o caminho. Isso aí chama-se GPS espiritual, você entendeu? Guia você, entendeu para entender? Mas tem que ver a luz, gente, que ele está caminhando. Quando ele chegou lá, ele diz, o pedido a devota de Santo Antônio, chegou mais rápido, eu cheguei mais rápido que ele. Quando eu cheguei, ele estava ajoelhado ainda, olha só o detalhe. Isso é que é interação. Não, nós queremos pedir hoje e receber amanhã. A gente pede no desespero, nós criamos barreiras. Quando eu perco a minha harmonia, eu vou só me contactar com aquele que está harmonizado com o meu pensamento normal. Então, se eu desencarnar dessa maneira, eu vou encontrar quem? Tem pessoas, quando Jesus diz, orai
pelo que te persegue e calunia. Não diz isso? Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue e calunia. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer, se proteja. Porque é muito comum, só para entender, imagine que eu tenho uma pessoa que eu não gosto dele, também não gosta de mim. Eu sei disso, mas toda vez que eu estou andando na rua, eu vejo ele vindo na calçada, eu passo para outra, não é assim? Ainda finge que não estou vendo ele, não é assim que ele faz? Parece que não estou vendo. Aí eu recebo a notícia que ele morreu, graças a Deus, né? Olha só, graças a Deus. Oh, ainda bem que ele morreu. Só que é o seguinte, ele pode estar do meu lado. E eu estou atraindo ele. E toda vez que eu for conversar com alguém, eu cito ele. Aconteceu isso no Obreiro da Vida Eterna. Um homem viu um assassinato, não contou para ninguém, a pessoa que fez o ato, e o médico, o Dimas, ele morreu, e aí no sepultamento do Dimas, tinham as pessoas que conheciam mais ou menos o fato, e aí falou, olha, o Dimas tem uma boca segura. Ele conheceu uma pessoa aqui da cidade que matou uma pessoa porque ele estava numa casa de uma pessoa que não podia estar ali naquele dia, e a pessoa viu. Para que ninguém contasse para ninguém, ele matou aquela pessoa, e o Dimas também viu, mas o Dimas não contou para ninguém. Ué, se o Dimas não contou para ninguém, como é que você está sabendo? É que na hora do desencarne, o que matou, ele estava com a consciência tão pesada que ele foi confessar para o padre que contou para a gente, olha só. A verdade acaba chegando, não é isso? Quando ele está falando assim, uma entidade trevosa entrou no ambiente de ver o corpo do Dimas, segurou na mão dele, sabe aquela tremida que dá na gente? Passa a morte que eu sou forte, já viu aquela ali? Ele segurou, deu aquele, todo mundo riu. Aí o André Luiz se visse, a entidade que entrou, toda esfarrapada, e quando ele viu, Dimas, esse é o meu amigo, você entendeu? Mas entrou, ele foi atraído, você é juiz, não basta realmente aguentar as críticas aqui do plano espiritual, ainda acredita das pessoas que estão aí, de vocês, mas quando ele segura no braço dele, com a vibração, ele dá aquela tremida, não sei se alguém já teve aí, pode até ser bom, pode ser ruim, vai depender da sensação. 15 minutos. Então veja bem, nesse aspecto aí, nós temos que começar a ter cuidado com os nossos pensamentos. Repara, Beletária. Aqui tem a doutrina espírita, pelas provas patentes que dá da vida futura, da presença em torno de nós, tem presença, se tem algum médium vidente aí na casa, ele vai ver as entidades que estão aqui. Entidade que eu digo, desencarnada, se é elevado ou não, é um detalhe. Ok? Nós fazemos na nossa casa, às vezes, uma reunião, quando tem 5 terça-feiras do mês, nós fazemos para desencarnados. Lota a instituição. Que vem para ouvir informação que eles precisam, que eles desencarnaram sem ouvir nada, então estão perdidos, tem que chegar e passar informação específica. Então, bem, nós temos que começar a treinar cada dia o nosso pensamento, aceitando que nós um dia vamos desencarnar. Se eu peço a vibração para quem está desencarnado, que comparece à minha reunião aqui, nossa reunião aqui, ou na minha casa também, porque, repara no detalhe, quando eu disse que se eu tenho um inimigo, que eu realmente só penso mal dele, e ele atrás do meu pensamento, me descobre que aí, ele às vezes nem sabia onde eu morava, mas agora que ele está desencarnado, ele vai onde eu vou com ele, ele entra na minha casa. Então ele não sai de lá de dentro. Aí a pessoa fica reclamando que está mudando a vida dele. Espera um pouquinho, você está atraindo quem não deve entrar na sua casa. Nós atraímos pelo pensamento. Vem e podemos até impedir pelo pensamento. De que maneira nós vemos isso? Na literatura doutrinária que tem para nós, no Missionário da Luz, o mentor está dando as aulas para os médios, e aí ele diz, lá fora estão os que acompanham os nossos alunos daqui, os que vêm aqui para aprender, estão lá fora das companhias deles. Chega lá, tem uma assim de gente esperando por eles para sair. Quando sai um rapaz, recém-casado, 2 entidades dão um braço para ele, um de cada lado, vão andando até a casa dele. Ele está casado há 6 meses, mas visita o meretrício, que ele se sente mais homem fazendo isso. Só que, aí o Alexandre, André, você vai ver a força da oração. Quando ele chega na porta, as entidades não conseguem entrar. Ele entra, mas e fica de fora as companhias dele. Diz, a esposa dele lá dentro não está no centro, mas está mantendo a casa com defesa. Mantém a casa fechada para esse tipo de visita. Eles chegam lá de fora. Só que nós temos que começar a raciocinar quando isso acontece, o se acontece conosco. Por quê?
que se eu estou com duas entidades que me acompanham até a porta da minha casa, eu não consigo entrar, porque a mulher dele lá não me deixa, com as preces dela não me deixa adentrar, e ele não percebe isso, eu vou começar a botar na cabeça, olha, cuidado com a sua mulher, hein? Ela não respeita você, não. Ela parece boazinha, mas não é assim que... Deu para entender? Começa a jogar pensamento na mente dela, e aí ele começa a receber esse pensamento, começa a agredir a mulher. O que você anda fazendo aí, enquanto eu estou fora? Deu para entender? Começa a infernizar a vida da mulher. Nós temos casos específicos aí mencionados nos livros. Aí a mulher diz, gente, a única coisa que eu faço é a defesa do lar. Então não está adiantando nada, eu vou parar. Parou, aí posso entrar. Deu a entender? Nós temos que ter o cuidado de nos defendermos. E a defesa nossa é assim: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue e calunia. É difícil isso? É quase que impossível para alguns deles. Mas a gente tem que ver que existe uma lei. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E onde é que ele diz isso? No Pai Nosso. Quem é que não conhece o Pai Nosso? No Pai Nosso, lá diz: perdoai os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não é assim? Só que eu não perdoo e quero que ele me perdoe, olha só o detalhe. Eu não consigo perdoar, mas quero que ele me perdoe, mas eu estou dizendo no Pai Nosso: Senhor, perdoa os meus erros, assim. Aí tem pessoas que chegam e dizem assim, olha, eu sei que Deus me perdoe, mas não consigo perdoar ele. Então, peraí, eu quero que ele me perdoe, mas não, Jesus, e no finalzinho do Pai Nosso está lá bem claro: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoares aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial não perdoará a vós. Está bem claro para nós lá. Então, nesse aspecto aí, vamos começar o seguinte: nós temos que orar pelo aquele que nos persegue e calunia e nos esforçar para conciliar com o nosso adversário enquanto estiver com ele a caminho. O que é conciliar com o adversário enquanto estiver a caminho? Porque é aí que está o problema nosso. Se eu tenho um desafeto e eu me afino com ele na agressividade, afinar é agressividade, não é que eu penso, não, é agressividade. Se ele mandar alguma coisa, eu não mexe comigo que eu não faço nada, mas mexeu comigo eu devolvo, não é assim? Isso aí é vingança, gente. Isso é vingança. Isso é vingança. Quando nós queremos devolver o que recebeu, na agressividade, nós estamos realmente em luta com aquela pessoa. E às vezes nós não estamos preparados para lutar com ele. Ele tem maior conhecimento nesse campo do que nós. Mas o Evangelho é bem claro para nós. Se nós nos mantivermos firmes na confiança de quem nos pode ajudar aquele ali, eles vão estar do nosso lado. Mas eu não gosto dele. Espera um pouquinho. Mas eu vou dirigir o universo desse jeito para mim? Não. A cada um, Jesus segundo as suas próprias obras. Nesse aspecto aí, a gente tem que começar a verificar o seguinte: se eu quero me proteger contra alguém, eu vou pelo menos tentar mentalizar o melhor para ele. Eu posso não ser, isso a gente chama até de a lei dos contrários. Aprendi na oração de São Francisco. Nós temos várias casas que é o mentor Francisco de Assis, e vocês conhecem a prece dele, não é isso? Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E tem uma delas que diz: onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Não é assim? Se ler a prece, ela realmente é comovente para nós. Ela dá uma força para a gente, mas não faz nos elevarmos. Apenas nos dá realmente uma certa vontade de aceitá-la como vibração boa para nós, mas não para ajudar os outros. Então, para um pouquinho. E aí eu continuo fazendo a coisa do meu jeito. O que acontece? Porque para levar eu tenho que ter, concorda? Se eu não tenho, se eu não perdoo todo mundo, então não tenho para levar. Então o que eu faço? Eu vou agir na lei dos contrários. Que aí a gente pode agir. Como é que funciona a lei dos contrários? Onde houver ódio, que eu leve o amor, não diz? Então, a lei dos contrários diz: onde houver amor, que eu não leve ódio. Deu para entender? Aí dá para fazer, não dá? Porque esse eu sei mexer. É só me controlar. Onde houver perdão, que eu não leve a discórdia, não é isso? Tome bem. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Não é assim que diz? Onde houver perdão, que eu não leve a discórdia. Imagine que você conheça um casal que está realmente com problema, sempre teve problema com eles, aí você recebe uma notícia: olha, agora eles estão bem. Agora estão bem, se harmonizar. Estou duvidando. Eu conheço eles agora. Já quantas vezes não voltaram? Eu vou lá testar para ver se está mesmo.
Mas você não vale nada. Ainda fala assim, gente. Você está de que lado? Deu para entender? Nós fazemos isso, nós ao invés de fazer a lei do contrário, onde houver harmonia, fica pedindo para ela ser mantida. Então, às vezes, eu, na minha boa vontade de me provar que eu estou certo, eu estrago aquela conciliação que foi feita. E vou responder por isso no futuro, não se iluda não. Agora, tem uma coisa que é mais fácil para a gente treinar, é na alegria. Quantas pessoas não traz aqui, colocar o nome nas caixinhas para serem vibradas, não tem? São pessoas amigas, que alguns vão desencarnar também, como nós temos toda essa possibilidade. E nós temos também desafetos desencarnados do outro lado. Temos bastante mesmo. Isso é que prejudica nós. Então, o que acontece? Nos aniversários, quando às vezes a gente é convidado por essas pessoas, que nós trazemos um nomezinho, eles melhoraram de situação, saíram das confusões que tinha, e aí então eles ficam agradecidos. Olha, eu queria que você fosse no aniversário do meu filho, no casamento de uma filha, a gente não impede. Mas eu estou com visita em casa, traz a visita, tudo é da família. Vem com você, está na casa, não é assim? Te espero você, sem você a festa não vai ser a mesma coisa, não é assim que fala? Aí você se enche de brilho e chega lá. Chega lá esperando que tem uma mesa para te receber. Só que você chega lá e diz, onde é que está a minha mesa? Não, escolhe a mesa, aí você é da casa, né? Você é da casa, escolhe uma mesa. Aí você sente que não é da casa mesmo, né? Se vira aí. E aí você percebe que aquela mesa perto da cozinha, toda hora vem alguém com um pratinho e coloca ali, uns copinhos também de refrigerante, não é isso? Na sua mesa você ficou um pouco mais distante, para não incomodar ninguém, quase ninguém vem te atender. Aí você percebeu, naquela mesa já foram 2 vezes. Se for a 3ª vez, eu vou pegar meu celular e dizer que alguém está me ligando, vou embora, não fico mais. Você já deu presente? Não, então não dá não. Vamos comprar o mais baratinho. Olha só, já comecei a desarmonizar o ambiente, não é? É um amigo que eu pedi para ser ajudado, ele recebeu ajuda, eu agora eu quero ser recompensado, porque eu não fiz nada, só pedi. Quem fez foram eles. Vamos conscientizar disso, eles é que fazem, nós só pedimos, intercedemos. E aí a gente fica naquela dúvida ali, aí é o seguinte, olha, eu tenho que ir embora, vou embora, não sabe da festa, não convida, né? E por quê? Meia dúzia de coxinha, quem não consegue comer, 10, 12 coxinhas, não passa disso, não é isso? E 3 ou 4 copos de refrigerante, não mais do que isso, não gasta nem 15 reais naquilo. 3 horas de reunião festiva, mas eu estou em indócio, porque realmente fizeram uma desfeita para mim, não vou mais colocar o nomezinho dele lá. Quando me pediu, ele que vai lá no centro, não é assim? Isso realmente eu estou devolvendo para ele, eu estou achando que é uma ofensa que ele está fazendo comigo. Então, repara, tudo é treinamento. Se eu treinar, imagine o seguinte, eu, Manuel Messias, se eu não consigo ficar 3 horas numa festa de um amigo por causa de meia dúzia de coxinha, uns pastéisinhos ali, não é isso? Um pedaço de bolo, como é que eu posso conciliar com um adversário, um desafeto, durante 10, 15, 20 anos? Me diga. Sem me preparar. Então vou me preparar. De que maneira? Quando chegar na festa, sento lá na mesa, a pessoa está sendo servida lá na frente, aí o dono da festa vem e fala assim, Messias, daqui a pouco a gente chega aí. Não se preocupa não, eu estou em treinamento, estou treinando nesse ambiente festivo, me controlar contra as animosidades pequenas, porque Jesus é que diz, quem é no pouco, também é no muito. Só me diz o tempo certinho. Então tem mais 3 minutos, é isso? Tá. Bom, então nesses 3 minutos, vamos colocar o seguinte. É assumir um compromisso. Uma oração à noite ou de manhã. Uma oração à noite ou de manhã. Para agradecer o dia e pedir uma boa noite. E de manhã, para agradecer a noite, pedir um bom dia. Não, nós queremos ter... mas ele sabe de meu coração. Gente... Só no planeta nós temos 26 bilhões de seres pensando isso. Tem que se ligar. Muitas das vezes, eles não conseguem receber pensamento nenhum da pessoa pedindo socorro e amparo. A pessoa não pensa, só reclama. Só reclama. Pode notar. Vocês já ouviram falar de Jesus Gonçalves? Jesus Gonçalves, ele foi um espírito elevado, ele realmente... ele conseguiu se libertar, mas uma das encarnações dele, no ano de 410, era Alarico, rei dos visigodos. Ele resolveu invadir Roma, só para você ter uma ideia o que é uma proteção que a gente pode alcançar, porque a prece, ela atinge, o socorro vem para quem sabe pedir, o que for,
Então, ele ia invadir Roma, e Agostinho, que estava presente naquela época como padre, foi até ele pedir que ele não fizesse aquilo. Ele ameaçou a cortar a cabeça de Agostinho, tudo fez, mas aí os guardas, dá azar, mata padre, só por isso que não mataram ele, dava a matar padre. Mas, quando ele desencarnou, isso no ano de 410 da era cristã, em 1900, que ele voltava aqui pela última vez no planeta, o diretor espiritual dele disse, o Alarico, tem um irmão seu, que você atendeu um pedido dele há muitos anos atrás, que ele não cansa de pedir, intercedendo por você. E ele mandou uma mensagem, se você fizer o que foi programado, você nunca mais volta para o planeta. Você está livre dele. É Agostinho, que não esqueceu o favor que fez. 1.500 anos. Nem 1.500 horas a gente quer esperar, quanto mais 1.500 anos para receber o benefício, não é isso? Então vamos ter paciência. Nós não estamos no comando, nós somos comandados. Vamos aprender isso. Nós somos comandados. Aquele que exaltar, se humilhe. Aquele que se humilhar, será exaltado. São coisas simples que nós temos que realmente ter dentro de nós para saber realmente utilizar os benefícios do socorro que nós merecemos e precisamos dele. Então, nesse aspecto aí, vamos começar a esquecer picuinhas que nós temos, seja com quem for, com o vizinho ou com qualquer pessoa que não nos agrade, e colocar o seguinte, o nosso esforço, pelo menos, aceitar o trabalho que nos liberta das perseguições indevidas que nós criamos para nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe. Na hora. Agradecemos ao nosso irmão pelo estudo da noite, pelo carinho. Muito obrigada. Sim. Bom som. Isso. Agora, então, eu vou ler o Evangelho, a lição de preparação para os passes, que é do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Limites da encarnação. A pergunta 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeito a vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados como estada aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa as existências corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado, pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializado. Mensagem de São Luís, em Paris, 1859. Agora eu peço a presença dos médios que se posicionem para o passe.
Jesus querido, Jesus amado, uma vez mais, Senhor, pedimos o amparo, o socorro para todos os irmãos que estão aqui neste momento, para receber os passes, que possam todos sentirem a presença amorosa dos benfeitores, atendendo às suas necessidades, às suas enfermidades, tanto físicas como mentais, espirituais, Senhor. Agradecemos e pedimos, Senhor, o amparo dos benfeitores, trabalhadores do passe. Que assim seja, graças a Deus.
Francisco de Assis, nosso querido mentor, e a todos os benfeitores, trabalhadores da Casa de Francisco de Assis. Agradecemos por esses momentos de estudo, agradecemos pelas vibrações amorosas que recebemos, agradecemos por tudo, Senhor, por todos os trabalhos que foram realizados na noite de hoje. Que essas vibrações amorosas, Senhor, cheguem até aqueles irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje. Onde houver um irmão em sofrimento, Senhor, tanto encarnado como desencarnado, que possa ele receber as tuas bênçãos, a tua paz, o teu divino amor. Que a tua misericórdia, Senhor, se estenda por toda a humanidade, por todos nós, Senhor, pois muito precisamos de ti, somos muito necessitados. Ampara todos nós, Mestre querido, ampara todos que aqui estiveram na noite de hoje. E assim, com este agradecimento, nós te pedimos a permissão para interrompermos o estudo, o trabalho, em nome de todos os benfeitores, em nome de Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai maior. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Senhor,
nós agradecemos tudo que o senhor fez hoje no estudo, tá? E... em Deodoro, né? Cruzada Militar. Deodoro. Então, boa noite a todos, agradecemos a presença. Na próxima terça-feira teremos mais palestra, terapia, né, do passe. Vão em paz todos. Muito boa noite a todos. Ai, bom estudo. Muito